Olá a todos, então continuando nossas aulas aqui sobre o Sphinx de metadata, né? A gente viu na aula passada, né, para fazer a leitura aqui, né, das anotações na própria classe aqui, tá? Bom, mas normalmente a gente às vezes quer que ele leia os fields ou os métodos, como é que fica? Como é que eu faço isso? Tá? Então imagina aqui, ó, que eu tenha por exemplo, eu queira imprimir os fields aqui de uma classe, né? Tá? É, e queira, por exemplo, tá criando aqui a anotação, né? Vamos criar aqui um outro exemplo, fechar esse aqui, que eu acho que ficaria mais interessante, né? Que aí a gente vai para um exemplo um pouquinho mais na prática aqui, né? Tá? Então, ó, eu vou criar um novo pacote aqui, ó. Examples, ponto, metadata, ponto, vou botar aqui, field metadata. Tirar um maiúsculo aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, primeira coisa, eu vou criar aqui a minha classe, né? Classe com metadados, certo? Imagina que eu tenho alguns fields aqui, tá? Private int numérico, private string nome e private, o que eu posso pôr aqui? Sei lá, double, outro, sei lá, generate getters and setters, seleciona tudo ali, pronto, ok? Então, eu vou criar aqui uma annotation, por exemplo, que vai dizer, por exemplo, quais aqueles fios eu quero imprimir, né? Eu vou chamar aqui de toPrint, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui o retention, né? Que eu preciso, senão ele não fica disponível em runtime, tá? E vou anotar aqui, né? Vou dizer que esse e esse aqui são para imprimir, ok? Bom, como que eu leio aqui os fields com o metadata, tá? Então, eu vou criar um container, ao invés de criar um container para a classe, eu vou criar um container para para os fields, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma classe, então vou criar aqui um field container, tá? Aí eu preciso vir aqui, ó, colocar sempre aquele container for e vou colocar aqui fields, tá? Isso aqui é importante até para evitar erro, né? Para eu saber, olha, esse cara aqui é para ler o metadata de um field. Se o cara botar para ler alguma coisa diferente, ele vai apontar um erro. E aqui, ó, basicamente o que eu vou querer saber é se ele tem o toPrint ou não. Então eu vou botar aqui, ó, private boolean para imprimir. Então, eu já coloco aqui o contains annotation to print, certo? Isso aqui a gente já aprendeu. Aí vem aqui, crio o get set aqui, sus. Ok, certo? Aí fala assim, não, mas eu não vou querer ir lá e ler field por field. Eu quero ler a classe, quero que ela tenha essas informações.
Então, ó, eu vou criar aqui agora o meu container da classe. Seria aqui o meu class container. Certo? Então, vou vir aqui e vou colocar aqui uma lista de field container, certo? Então, vamos botar aqui, ó, field metadata. Tem que importar aqui o list, certo? Aí, ó, vou vir aqui e vou colocar a seguinte anotação. Process fields. Ou seja, ele vai para todos os fields daquela classe criar esse container aqui. Certo? Vamos ver se dá certo? Então, vou criar source, generate getters e setters, seleciona tudo ali. Ok. Então, vou vir aqui, vou criar aqui um principal, né? Então, vou botar aqui, ó, principal read fields. Mandar criar o main aqui. Certo? Então, ó, a gente já aprendeu como é que faz a leitura, né? A gente cria um annotation reader, né? E a gente manda ler para o container da classe, né? Então, class container. Ah, aqui, ó, no field container, eu botei aqui para imprimir, mas qual é o field? Então, vou botar o nome, pelo menos, aqui, né? Certo? Esqueci desse detalhe. Então, string nome, ele vai ter aqui o element name. Certo? Vamos criar aqui os get sets também. Seleciona tudo, ok. Tá. Então, volta. Então, vou criar ali o meu class container. Reading annotations to. Então, quem que é o cara que tem as annotations? Dá enter, cara. É o meu classe com metadados, né? E quem é o container? É o class container. Ok? Então, tem que tratar esse som ali. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar ali o que está ali no container, né? Que é o field metadata. Então, field container C. Ele vai pegar todos ali que ele pegar. E vai dar um sysout aqui. C.getNome. Vou colocar aqui, ó, um tracinho. C.is para imprimir. Que engraçado a mistura do inglês com o português, né? Então vamos rodar aqui, ó. Ok. Opa. Deu um erro aqui, ó. Ah, tá. Faltou o container for do class container. Fiz aqui só para ver se tá funcionando mesmo. Viu? Para mostrar para vocês não esquecerem. Então, aqui para type. Lembrando que esse para type pode ser para interfaces, né? Outros tipos de tipos. Certo? Então, vamos lá. Ó. Tava certo ter dado errado. Ó, então, tem aqui, ó, numérico true, nome true, o outro false. Certo?
Só que eu falo assim, não, peraí, para que eu vou ler o cara que não é para ler? Eu quero pegar só os caras que tenham a annotation para imprimir, certo? Então, aqui no meu class containers, ao invés de process fields, eu posso vir e falar o seguinte, ó, eu quero todos os campos com a anotação toPrint, certo? Então, vou salvar aqui, ó, e vou rodar agora. Pronto, ó. Agora ele só inclui os fields que tem aquela anotação, que são os que me interessam. Aqui eu poderia, por exemplo, ó, ter uma outra informação ali nos fields. Vamos supor que eu tivesse aqui uma annotation, por exemplo, aqui prefix, para dizer qual que é o prefixo que ele tem que colocar antes de imprimir aquele field ali, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui string value. Falar value é só falar velho rápido. Velho, viu? Meu inglês. Retention, runtime. Ó, se você está fazendo alguma coisa com annotations e não está achando nem a pau, é que você esqueceu o retention, runtime. Eu mesmo que trabalho com annotation há um tempão, volta e meia esqueço e fico lá um tempão até lembrar desse detalhe. Então fica a dica aí para vocês. Tá? Então olha como é que é fácil, por exemplo, pegar uma informação adicional aqui, ó. Eu simplesmente venho aqui no meu field container, por exemplo, coloco aqui que eu quero que ele pegue o prefixo, né? Então eu boto aqui, ó, annotation property, ele é da annotation prefix. Ele é default pro value aqui, não? Não. Então a gente coloca, tá? A gente vem aqui, generate getters and setters, seleciona aqui, para ele colocar ali, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui na minha classe com metadados e aqui no nome eu coloco prefix, sei lá, doutor, certo? Obviamente eu não estou fazendo o código que vai usar essas anotações, eu só estou fazendo o código que vai ler essas anotações, tá? Porque é isso que o framework faz, essa parte de processar. A ideia é que você pegue esses containers e você tenha toda a informação que você precise ali, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, ao invés de imprimir o is para imprimir, que não faz mais sentido, né? Porque eu já tenho, eu já estou pegando só os que são para imprimir, tá? Então, eu boto aqui o get prefix. No caso aqui, eu nem preciso mais de pegar esse para imprimir aqui, né? Porque eu já estou filtrando só os containers com essa informação, só os fields, né, que tem essa informação, tá? Então, ó, vou rodar aqui, ó. Então, ó, o nome lá ele tem doutor, o outro tem nu. Então, a gente vê que eu consigo pegar todos os containers ali dos fields. Da mesma forma, só para mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho os mesmos. Eu tenho aqui, ó, process methods, tá? Que vai fazer a mesma coisa para todos os métodos da classe, tá? E eu tenho também o all methods with, certo? Que vai pegar também todos os métodos que tiverem uma determinada annotation. Ok? Bom, então nessa aula eu queria mostrar para vocês aqui como
como fazer, no caso, para processar os metadados de fields e métodos. E é assim, né? O do método aqui é bem similar, certo? Então, muito obrigado. Continue na próxima aula para saber um pouquinho mais sobre o metadata, os fins de metadata.